e se levanta e faz este movimento por 6 vezes. Na 7ª vez, quando Jacó faz esse movimento, a Bíblia diz que ele, ao se levantar, ele está diante do seu irmão Esaú. E aí vem um dos textos mais lindos do livro do Gênesis. A Bíblia diz que Esaú lançou-se ao seu pescoço, o abraçou e o beijou, e choraram muitíssimo. Imagine, os irmãos, que até há pouco tempo atrás, os ânimos daqueles 2 irmãos eram ânimos de guerra, mas depois de um encontro com Deus e de uma transformação, ele começou a viver novas atitudes. Atitudes que ele não teria vivido se não tivesse o encontro com Deus no Jaboque. Mas agora, depois do encontro com Deus, ele vive novas atitudes. E quando nós vivemos novas atitudes, o resultado final da nossa vida também é um resultado final diferente. E a Bíblia diz que ali eles selam a paz entre os 2 irmãos, e a partir de então o Jacó passa a habitar naquela terra. Agora a narrativa bíblica, ela traz um outro personagem, um outro patriarca importante, tão importante quanto os demais, porque foi o patriarca da transição para o Egito, e o nome dele é o José. No capítulo 37 do livro do Gênesis, e no versículo de número 3, o texto sagrado diz: Israel, que era o Jacó, agora transformado o seu nome para Israel, Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Esse versículo de número 3, ele retrata muito bem o que aconteceu entre a relação de Jacó com os seus 12 filhos e uma filha, que foram esse o número de filhos que Deus deu a Jacó através das suas 2 esposas e das suas 2 concubinas. Ele amava a José. Era um amor muito grande que Jacó nutria pelo José. E ele expressa o seu amor e a sua predileção por José, fazendo-lhe uma túnica que o diferenciava dos seus demais irmãos. Uma túnica de várias cores. No mundo espiritual, também a predileção de Deus por este ou por aquele também é conhecido pela túnica de várias cores espiritual que Deus coloca sobre nós. As pessoas enxergam do ponto de vista espiritual e sabem identificar quem é o eleito por Deus e que aquela pessoa tem algo a mais de Deus, de uma predileção a mais de Deus, como foi no caso de José. José passa então a receber de Deus revelações através de sonhos, e um dia o José conta os seus sonhos para os seus irmãos. Eu começo a observar a vida do José e vejo nele um sujeito que vivia um modo de vida muito diferente dos demais irmãos. Dá para se entender pelo texto que José não acordava cedo junto com os seus irmãos para ir ao trabalho. Era um moço que ia depois, e a Bíblia diz que o trabalho de José era fiscalizar os seus irmãos, era saber o que seus irmãos estavam fazendo, e o texto sagrado diz que ele só trazia para o seu pai a má fama dos seus irmãos. Apesar de, por um instinto de proteção aos grandes personagens bíblicos, a tendência natural é defender o José em tudo. Mas é possível entender também algumas falhas no caráter de José, alguns defeitos graves, principalmente do ponto de vista comportamental do José, que precisavam ser sanados pelo Senhor. Não é porque somos eleitos por Deus, não é porque somos queridos de Deus, que em nós não há falhas de caráter ou defeitos que necessitem e precisem ser corrigidos pelo Senhor. José precisava ser corrigido pelo Senhor em algumas coisas. Eu costumo dizer que tudo que José passou, todas aquelas injustiças que José viveu na sua vida,
todas elas serviram a um propósito extraordinário para o Senhor lá na frente. Você conhece muito bem a história de José, mas vale lembrar-te quais foram as principais injustiças na vida de José. Primeiro, o José, depois de contar os seus sonhos e aumentarem muito a fúria dos seus irmãos contra ele, ele tem um encontro com seus irmãos no campo. E os seus irmãos, ao enxergá-lo, dizem: eis aí o sonhador mor, vamos lançar mão dele, vamos matá-lo. Mas o Rúben protege o José e não permite que os seus irmãos o façam nada, mas lançam-no em uma cova vazia e deixam o José ali para amargar a sua morte ali. Mas enquanto eles estão resolvendo o que fazer com José, vem passando uma carruagem de ismaelitas que ia em sentido do Egito, e eles vendem o seu próprio irmão, tomam a túnica que era o objeto que o diferenciava dos demais irmãos e molha com sangue de animal e leva ela rasgada para o pai. E quando o velho Jacó tem o contato com aquela túnica, ele entende que o José foi despedaçado por alguma fera e ele chora a morte do seu filho José, enquanto José agora está sendo vendido como escravo em uma feira no Egito. A Bíblia diz que o José, ao chegar no Egito, foi vendido para a casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, ele começa a trabalhar para aquele homem, começando nos serviços mais simples, mas a Bíblia diz que o Senhor Deus era com ele, de modo que ele foi galgando postos dentro da casa de Potifar. Por ser um jovem e belo, a esposa de Potifar colocou os olhos sobre ele, mas como José tinha compromisso com Deus, ele se recusa a se deitar com aquela mulher. Ele se recusa. E eu vejo nas idas e vindas da história de José algo a ser melhorado por Deus na vida daquele homem. Primeiro, José, ele tinha uma capacidade muito pequena de fazer amigos, mesmo entre os seus próprios irmãos. Imagine alguém que seja capaz de causar a fúria e o desejo da sua própria morte pelos seus irmãos de sangue. Então, Deus precisava trabalhar na vida de José, a ponto de melhorar José em algumas coisas. Então, a ida de José para o Egito seguia um planograma de Deus importante. Entenda comigo uma coisa: Deus tinha planos futuros com a vida do José. Ele seria grande na terra do Egito, ele seria um maioral na terra do Egito. Estava tudo no script de Deus. Então, para ir até o Egito e ser um maioral na terra do Egito, primeiro, o José precisava aprender uma coisa muito simples, que era a língua egípcia. Como é que ele poderia ser um grande do Egito se ele não vivesse bem a língua, falasse bem a língua egípcia e dominasse a ética dos grandes do Egito? O que é que Deus faz? Coloca ele na casa de um dos grandes do Egito. E trabalhando naquela casa, ele aprende o entrar e sair, ele aprende toda a ética e como seria e como deveria ser o comportamento de um dos grandes do Egito. Deus estava reservando um propósito ali na frente para José que ele ainda não conhecia. É como diz o texto da palavra de Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. O fato de estar no Egito era algo que José não entendia naquele momento, mas no futuro aquilo lhe seria extremamente útil. Às vezes nós reclamamos por conta de algumas situações terríveis que temos que passar por ela, mas na verdade é Deus nos preparando para um futuro próximo, onde usaremos as experiências daquela estrada amarga que acabamos de passar. Então ele vai para a cadeia, acusado de tentativa de estupro da mulher do seu senhor, do Potifar. Quando ele chega na cadeia, ele passa também pelo mesmo processo de crescimento que ele viveu na casa de Potifar. Ele começou a ser conhecido e reconhecido por todos ali naquela cadeia, de modo que o chefe daquela cadeia constitui o José sobre todos os outros presos. Tinha uma confiança extraordinária no José.
porque a vida de um ungido de Deus, de um chamado de Deus, independente de onde ele esteja, é sempre de crescimento em crescimento, de glória em glória, de bênção em bênção, de vitória em vitória e de valor em valor. José viveu isso na sua vida. E ali na frente, a Bíblia diz que Deus começa a usar o José dentro da cadeia em um dom maravilhoso, que era o dom de discernimento de sonhos. E ele começou a usar o dom que Deus lhe deu no lugar onde ele estava. E discerniu ali alguns sonhos, inclusive de duas pessoas famosas, que era o padeiro de Faraó e o copeiro de Faraó, que por conta de um entrevero no palácio estavam ali na cadeia. E a Bíblia diz que aqueles dois homens tiveram sonhos e ele, José, interpretou. Dentro de 3 dias aconteceu com aqueles homens exatamente como o José havia dito que aconteceria. Quando o copeiro, que estava sendo restituído ao seu lugar, à sua posição, e copeiro era uma posição extremamente honrosa no palácio, o José vê nisso a oportunidade de ser livre daquela prisão injusta que ele estava vivendo. Quando o copeiro está indo embora, ele diz para o copeiro: olha, lembra-te de mim quando estiveres lá com o faraó. E o copeiro diz para ele: pode ficar tranquilo, vou me lembrar de ti. Estava muito grato, muito honrado, porque a sua profecia tinha lhe dado uma bênção muito grande, que era sair daquela cadeia. Só que o texto sagrado diz que o copeiro se esqueceu de José e não se lembrou de José. Quando não chegou o tempo de Deus ainda na nossa vida, não adianta querer dependermos dos outros. Não adianta buscarmos auxílio em ninguém se ainda não chegou o nosso tempo e a nossa hora. Quem deve se lembrar de nós não é os homens, quem deve se lembrar de nós é Deus. E no momento em que Deus se lembrar de nós, Deus fará os homens se lembrarem também. Passou-se muito tempo e um dia o faraó teve um sonho e estava perturbado por conta do seu sonho. Não havia ninguém que pudesse interpretar o seu sonho. Quando o copeiro chega diante do faraó para lhe servir, ele diz e começa a conversar com o faraó acerca do porquê o faraó estava tão desesperado. E o faraó lhe explica a razão do seu sonho e a incapacidade dos seus servos discernirem o seu sonho. Foi neste momento que Deus preparou para se lembrar de José. E quando Deus se lembra do homem, Deus faz o homem se lembrar de você. E o copeiro imediatamente leva as mãos à cabeça e diz: faraó, dos meus pecados eu me lembro agora. Faraó disse: o que é que está acontecendo? Ele disse: eu conheço um homem, um hebreu, que eu estive preso com ele, e ele passou por essa e essa e essa situação, de maneira injusta, e ele está na cadeia, fazendo uso de um dom extraordinário que Deus deu a ele, que é o dom de discernir sonhos. Ele discerniu o sonho do copeiro, ele discerniu o meu sonho, e se cumpriu na íntegra o sonho que ele revelou. E nesse momento o faraó manda uma ordem para que José seja trazido à sua presença. Parece que eu estou vendo o momento em que José é despertado pela manhã, pelo carcereiro, dizendo: José, é hora de você se levantar, porque tem um sonho para que você interprete. Talvez a agonia do carcereiro fez o José lhe perguntar: mas quem é de tão importante assim a ponto de me despertar dessa forma? E o carcereiro diz: hoje quem sonhou foi o faraó. Nesse momento, o José percebe que os caminhos de Deus estavam sendo aplanados diante dele. E ele então se levanta para, com muita coragem, ir até o faraó para ouvir o seu sonho. Só que quando José estava indo para encontrar o faraó, a Bíblia diz que o carcereiro olha para José e diz a seguinte palavra para José: José, faça a barba. Esses dias eu pensando um pouco sobre esta expressão,
me ocorreu algo muito extraordinário. Olhando nos livros de cultura hebraica, eu pude enxergar e ver uma coisa extraordinária. Naquele tempo, fazer a barba não era algo que era possível a presos. Deixar a barba por fazer fazia parte das punições de alguém que estava encarcerado no Egito. Então, quando o carcereiro olha para o José e disse: José, faz a barba, ele estava querendo dizer para José: olha, se prepara, porque eu tenho a nítida impressão de que depois deste encontro você não retornará para essa cadeia. Foi uma forma profética do carcereiro profetizar a liberdade do José. E o José vai lá e faz a barba, apresenta-se para Faraó já como um homem livre, ou com a aparência de um homem livre. Quando Deus nos exalta, Deus faz com que a nossa aparência seja a aparência de homens livres. E o José apresenta-se a Faraó, ouve o sonho, dá a interpretação, e mais do que a interpretação dos 7 anos de fome e os 7 anos de fartura, que estavam representados naqueles 2 sonhos, ele ainda dá um conselho a mais. Diz: agora eu aconselho-te de que procure um homem que saiba administrar bem os recursos do Egito nesses próximos 7 anos, para que quando chegarem os outros 7 anos, enquanto a terra terá fome, o Egito terá pão. O faraó olha para ele e diz as seguintes palavras: José, aonde acharíamos um outro homem como você, em que tenha sobre ele o Espírito do Senhor? Talvez seja essa palavra o que define muito bem a nossa importância no reino de Deus. O que faz a diferença no reino de Deus não são as nossas habilidades, não é aquilo que conseguimos fazer, que temos possibilidade, capacidade de fazer. O que define o fato de sermos especiais para os homens é quando o Espírito de Deus reside em nós. O Espírito de Deus na vida do José foi o diferencial que chamou a atenção do faraó. Ele não disse para o José: aonde acharíamos um outro homem que tenha tanta capacidade de administração quanto você? Não. Ele disse: aonde acharíamos um outro homem que tenha sobre ele o Espírito do Senhor? Muitos outros egípcios tinham capacidade de organizar celeiros para ajuntar alimentos em tempos de fartura, para que em época de pobreza e de fracasso o Egito pudesse ter pão. Mas nenhum daqueles homens que tinha experiência em administração podia ter aquilo que José tinha: o Espírito do Senhor. De modo que é o Espírito do Senhor que faz a diferença na vida de um homem. Logo, o faraó eleva o José à condição de governador do Egito, dá a ele um nome, e o nome de Zafenate-Paneia, que significa o Salvador do mundo. É uma forma de tipificar o José como símbolo de Cristo, o Salvador do mundo, aquele que é capaz de proporcionar pão, que é capaz de proporcionar fartura em meio de tempos tão famintos, em tempos de tanta escassez. O nosso Deus é capaz de prover-nos o pão. A história da vida de José, ela não tem o seu ápice ali quando José dá a conhecer aos seus irmãos. É muito comum, enquanto pregamos, colocar a exaltação máxima da vida de José no momento em que, depois de anos de fome, o velho Jacó comissiona os irmãos de José a buscarem pão na terra do Egito, e lá eles encontram o José, e depois de algumas idas e vindas, o José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Mas permita-me dizer uma coisa: o ápice da vida do José, o clímax da vida de José e da sua história, não se deu no momento em que ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Queridos, Deus tem um projeto muito maior do que o projeto do homem. Deus não pensa micro, Deus pensa macro.
de modo que José era uma peça dentro de uma concha de retalhos de Deus, que era o projeto para a nação de Israel, profetizado por Deus a Abraão lá atrás. Então, José seria a peça-chave que introduziria a nação de Israel por 400 anos dentro da terra do Egito. Então, a história de José não termina no Gênesis com a sua exaltação. A história de José termina no Êxodo. A Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 1, Êxodo capítulo 1, e o versículo 1 em diante diz o seguinte, o texto sagrado: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com a sua casa, porque lá na frente, depois que José dá-se a conhecer aos seus irmãos, o seu pai, o velho Jacó, é informado de que José, o seu filho, está vivo e é governador da terra do Egito, de modo que ele sobe com toda a sua família a convite de José e de Faraó para morarem na terra do Egito. Quando eles chegam na terra do Egito, o Faraó, pelo amor e a consideração que ele tinha por José, cede o melhor da terra do Egito, uma região por nome de Gósen, para que os filhos de Jacó comecem a sua caminhada no Egito a partir daquele território, o território de Gósen. Preste atenção no texto sagrado. Estes são, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Então, a história de José termina aqui. Ele era uma peça fundamental de Deus para introduzir a nação de Israel na terra do Egito. E na terra do Egito, agora já sem Deus, porque durante os 7 anos de fome, o faraó foi perdendo o seu poder divino, porque faraó tanto era respeitado como um governante, mas também como um Deus. Ele vai perdendo ao longo desses 7 anos de fome o seu poder divino. Como é que Deus faz isso? Deus faz isso usando José para vender trigo, de modo que todo o dinheiro do Egito ficou sendo de faraó, todo o gado das pessoas do Egito ficou sendo